Então, fechando a terceira semana do nosso curso de Fundamentos de Informática, nós veremos uma breve introdução à rede de computadores e, em seguida, estudaremos a rede mundial de computadores, que é a internet. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é uma rede de computadores. O conceito diz: dois ou mais computadores interligados por qualquer meio, capazes de trocar informações entre si, bem como compartilhar recursos de hardware. Veja bem, dois computadores interligados, dois ou mais computadores interligados. Essa interligação pode ser feita por qualquer cabo, fibra ótica, ondas de rádio. E numa rede de computadores, esses computadores precisam trocar informações entre si, precisam compartilhar dispositivos, equipamentos, precisam compartilhar dados entre si. Para a gente entender bem esse conceito de rede de computadores, a gente precisa lembrar que antes os computadores trabalhavam de forma isolada. Não existia nenhuma forma de se conectar a outros computadores. Imagine então em uma empresa que precisava compartilhar seus dados entre vários setores. Por exemplo, o setor de produção fazia um arquivo no computador do setor com a lista de materiais necessários para o processo produtivo. Então, salvava o arquivo num disquete e alguém precisaria ir até o setor de compras da empresa para que eles providenciassem a compra dos materiais. O setor de compra entrava em contato com o fornecedor, realizava o pedido, gerava a nota fiscal e aí teria que gravar os arquivos da nota fiscal no disquete e levar até o setor da contabilidade para que eles pudessem pagar a nota fiscal. Pessoal, imagine isso numa empresa grande, com vários prédios ou então com várias filiais. Resumindo, houve a necessidade de se poder compartilhar dados entre computadores que estivessem distribuídos geograficamente, ou seja, em lugares distintos, como em outras cidades, por exemplo. Dessa forma, nós retornamos ao conceito de rede de computadores e acrescentamos que é uma interligação de computadores e outros dispositivos que estão distribuídos geograficamente, estão distantes um do outro, com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Nesse slide nós temos um pequeno exemplo, uma rede de computadores em que compartilham uma impressora, compartilham um recurso de hardware. É muito mais barato você compartilhar uma impressora para vários computadores do que comprar uma impressora para cada computador da empresa. Com relação aos meios de transmissão utilizados para compartilhar os dados nessas redes de computadores, nós temos basicamente os meios não físicos e os meios físicos. Os meios físicos são caracterizados pelo cabeamento, a utilização de cabos para compartilhar os dados entre os computadores, para interligar os computadores. Os três principais tipos de cabos são cabo coaxial, cabo par trançado, que é o mais comum, e também o mais sofisticado, o cabo de fibra ótica. Os meios não físicos são os meios que não utilizam fio, que são as ondas de rádio, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, todas essas opções que não utilizam cabos, fios, meios materiais. Quando pesquisamos pelo conceito de internet, nos deparamos com algumas afirmações do tipo: internet é uma rede de computadores de alcance mundial, ou é um conjunto de redes de computadores, ou seja, uma rede formada por várias outras redes de computadores. E por último, a internet é um conglomerado de redes em escala mundial, de milhões de computadores interligados entre si. Na verdade, quando estivermos falando em internet, nós temos que imaginar que é uma rede de computadores capaz de interligar todos os computadores do mundo. Vamos ver um breve histórico. A origem da internet é uma rede chamada de ARPANET.
A ARPANET foi criada com fins militares na época da Guerra Fria pelos Estados Unidos, e seu principal objetivo era oferecer uma rede distribuída que se mantivesse em funcionamento em caso de um ataque soviético. A ARPANET cresceu e passou a incluir algumas universidades, e depois de algumas adaptações passou a se chamar de Internet. Depois de algum tempo, ela foi liberada para exploração comercial no final da década de 80 pelos Estados Unidos. O que é interessante a gente notar no conceito de internet é que ela é um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro. Esses computadores interligados, não importa a marca ou o modelo do computador que são utilizados. Para que seja possível essa conexão, essa interligação, basta observar uma regra básica. Todos os computadores, todos os integrantes devem falar a mesma língua. Essa mesma língua significa todos utilizando um conjunto de protocolos e serviços comuns para usufruir de serviços de informação de alcance mundial. Mesmo existindo vários fabricantes de computadores, vários tipos de programas, vários tipos de softwares, todos, se utilizarem o mesmo conjunto de protocolos e serviços, vão poder se interligar, vão poder se comunicar através da internet. O conjunto de regras e padrões que permitem a comunicação entre os computadores na internet são chamados de protocolo. A internet utiliza um protocolo padrão chamado de protocolo TCP/IP. Na verdade, não é só um protocolo. TCP/IP é como se fosse um conjunto de protocolos, um grupo de protocolos, uma pilha de protocolos. Até mesmo o seu nome, TCP/IP, é a junção de dois desses protocolos, o TCP e o IP. A pilha de protocolos TCP/IP garante que todo computador ligado numa rede possui um endereço IP. Esse endereço IP é o número de identificação do computador nessa rede. Assim, com essa identificação, o computador pode trocar dados diretamente com qualquer outro computador na rede, especificado pelo respectivo número IP. Considerando que todo computador interligado com a internet possui um endereço IP, nós podemos acessar todos os computadores se conhecermos o seu endereço IP. Por exemplo, abrindo nosso navegador web e digitando o seguinte endereço IP: 200.137.171.61, nós poderemos acessar o computador que possui a página de internet do Instituto Federal do Piauí. Entretanto, se para todo serviço que fôssemos acessar na internet fosse preciso memorizar um endereço IP, muito provavelmente a internet não teria o sucesso que ela tem hoje. Na verdade, para as pessoas é muito mais fácil memorizar nomes, textos, do que números. É por isso que existe um serviço na internet chamado de DNS, Serviço de Nomes de Domínio. O que na verdade ela faz é uma tradução dos endereços numéricos para endereços não numéricos. Então, por exemplo, em vez de digitar o endereço IP da máquina do servidor do Instituto Federal do Piauí pelo número 200.137.171.61, eu só preciso lembrar do endereço do nome do site que eu quero visitar, que é www.ifpi.edu.br. Com relação aos nomes de domínios, é importante a gente notar que ele fornece alguns dados para a gente sobre os sites que nós estamos acessando. Então, por exemplo, as últimas letras indicam o tipo de organização e o país de origem da página. Se for .com, significa que é uma organização comercial. Se for .edu, significa que é uma organização educacional, como no exemplo aqui do site do Instituto. Se for .gov, significa uma organização governamental. E o finalzinho, .br, significa que é uma página do Brasil. .za significa que é uma página da África do Sul. E .ie significa uma página da Irlanda.
Nós vamos conhecer agora alguns dos serviços que são disponibilizados pela internet. O principal deles é o www, ou World Wide Web, da sigla Web. A web é a parte mais visível da internet. É nela onde todo o conteúdo que está atrelado à internet fica disponível para o usuário. E esse conteúdo é disponibilizado em forma de hipertextos. Um hipertexto é um sistema de documentos que pode ser formado por textos, por imagem, por vídeo, por som, e que são ligados uns aos outros por meio de um hiperlink. Então funciona assim. Uma página na web é formada por hipertextos. Um hipertexto é um documento que pode ter figuras, imagens como essas, podem ter vídeos, podem ter uma série de animações dentro dessas imagens, dentro dessas páginas. Ao mesmo tempo, eu posso complementar as informações dessa página acessando um outro documento de hipertexto, através desses links aqui que eu tenho na minha página. Então, se eu clicar aqui em Sistema Solar, eu vou abrir um outro documento em hipertextos, com texto, com figuras, com imagens, complementando o meu conhecimento sobre aquele assunto. Para ter acesso aos conteúdos disponibilizados na web, basta que o usuário tenha instalado no seu computador um software aplicativo denominado de navegador web. Nós podemos citar como exemplos o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome, que são os 3 mais utilizados na internet. Um outro serviço que é oferecido pela internet e que é muito utilizado é o do correio eletrônico ou o e-mail. O e-mail é um serviço de mensagens eletrônicas que são trocadas entre usuários. É como se fosse um correio moderno, com a diferença que você não precisa mais esperar 2 ou 3 dias para que a outra pessoa receba sua mensagem. Essas mensagens são trocadas instantaneamente. Para utilizar esse serviço, basta que o usuário possua um endereço eletrônico. Um endereço eletrônico é basicamente formado por 2 partes. Na primeira parte, eu tenho o meu login, ou o nome do usuário, seguido pelo símbolo de arroba, que é esse azinho do meio, e na parte final, eu tenho o meu provedor, a empresa ou a instituição que está me oferecendo esse serviço. Um outro serviço também muito utilizado é o do chat ou bate-papo. Esse serviço permite que 2 ou mais pessoas possam conversar em tempo real. Então você pode marcar reunião de trabalho, pode conversar com seus amigos através de uma sala de bate-papo. Um outro exemplo que podemos citar são as redes sociais, uma coisa tão em moda hoje em dia. Então, uma rede social é como se fosse uma espécie de comunidade virtual, uma rede de pessoas, uma rede de amigos. Então, essas pessoas se reúnem para conversar sobre determinados assuntos, para se relacionarem socialmente. Então, nós podemos citar como exemplo o Facebook, o Orkut, o LinkedIn e outros. E, por último, um outro serviço que é disponibilizado na internet, que é muito interessante da gente conhecer, que são os agregadores de notícias. Então, é um serviço que reúne notícias de várias páginas na internet, de vários jornais, e coloca à disposição do usuário num único lugar. Então, para se manter informado, você não precisa acessar vários sites e vários jornais diferentes. Basta que você acesse um agregador de notícias e aí você vai ter notícias de vários jornais diferentes.